Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reino para Sempre, de volta com o tema Quem é o verdadeiro diabo da Bíblia? Esta é a continuação da quinta parte. Sejam todos bem-vindos a este canal, que passa o conhecimento do conjunto de livros chamado Bíblia, que contém as palavras do nosso Criador Deus. Quero já agradecer a todos e a todas as irmãs que se inscreveram nesse canal. Sejam todos bem-vindos. E você que sentir em seu coração, quiser se inscrever nesse canal, fique à vontade, de graça. Vamos receber vocês de braços abertos para compartilhar o conhecimento pleno, o conhecimento que é as nossas verdades chamadas relativas, sabendo que a verdade coletiva é muito difícil. A verdade que tem um corpo, que é todos. Mas o Criador fez nós assim, para cada um tirar suas conclusões de cada ensinamento, e sabendo que a verdade absoluta está no atemporal, não está no temporal. Nós temos os conhecimentos que Ele nos dá, e os irmãos vai buscando, vai lendo o capítulo, e todos os versículos, que foi essa divisão de versículos e capítulos que dificultou muito. Muitos acham que ajuda. E os irmãos vão entendendo, vão lendo, pedindo sabedoria ao Pai, tirando suas conclusões de cada ensinamento que é ensinado aqui nas plataformas digitais. Nós paramos, fomos interrompidos na quinta parte por causa da memória. Nós vamos continuar agora com a quinta parte, com o mesmo tema. Vamos terminar com a sétima parte, vamos trazer uma conclusão. Quem é o diabo verdadeiro da Bíblia? E nós aqui acreditamos no Deus dual. Quem é o Deus dual? É o Elohim. Quem é Elohim? Elohim é pluralidade. Plural. Pluralidade. Eles. Elas. São muitos. São 72 criações. 72 personalidades, 72 hormônios, 72 imagens. São Elohims, que é o único Deus que se apresentou para os judeus dentro do mundo temporal, dentro desse mundo chamado cosmo, dentro desse mundo material, físico, que nós estamos nessa ilha, nesse planeta água, que é chamado também Terra. No mundo atemporal, que não é um mundo, mas é aonde ele está e aonde ele é atemporal. Ele é luz. E ali somente é o espírito dele. Ali, o Criador Elohim, ele é espírito. E aí, neste atemporal, que não tem espaço, não tem matéria, não tem tempo, ele é e está acima do bem e do mal. Dentro desse mundo chamado temporal, ele se apresenta como único para o bem e para o mal. O Deus da Bíblia, o Deus dual é esse. Bem para aqueles que praticam o bem e mal para aqueles que praticam o mal. Eu parei falando 15 minutinhos que nós temos que ter cuidado muito com o ego. O ego alto, o ego baixo. O que é ego? O ego, ele não é espiritual. O ego é o engano dentro da consciência de cada um de nós. O ego leva nós
materialmente, literalmente falando, a ser uma coisa que não somos. O ego leva nós a graus que não podemos chegar, que não somos. Sim, somos metade de Deus. Conhecemos na nossa consciência, depois da nossa depois da nossa inocência, nós passamos a ser metade de Deus, conhecendo o bem e o mal. Porque Ele fez assim Adão e Eva. E eu convido vocês a participar de mais um ensinamento falando sobre a serpente do Jardim do Éden. Quem era a serpente do Jardim do Éden? Vamos saber essa história. Vamos falar metaforicamente, em metáforas, e também vamos falar literalmente do jardim, da árvore, do conhecimento, do bem, do mal. E vocês vão ficar maravilhados. Convido vocês a estar participando dessa série de vídeos que iremos começar aqui. Convide sua família, convide todos a estar acompanhando essa série. E tem várias revelações, ensinamentos que vai vir sobre o inferno, sobre o livro da lei, sobre os originais do Gênesis. Vamos percorrer, vamos ensinar essa escritura que é maravilhosa. Então, nós estamos nessa série mostrando o ego, mostrando a natureza chamada humana, também mostrando a divina. A divina, nós somos feitos de humanidade material e fomos feitos do espiritual, que é divino e espiritual. Espírito e corpo, corpo e espírito. Então, esse número 3 sempre está presente. Está presente em nossa matéria. E está também presente na imatéria. Esse 3, por quê, Fernando? Corpo, natureza material. Porque o corpo, para muitos que não entendem, que acham que o corpo ele não é do Criador, os chamados Bíblias, legalistas, eles acham que o corpo não é de Deus. Eles têm 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, tem narinas, tem 2 olhos, 2 sobrancelhas, 2 orelhas, e fora, dentro do corpo, os órgãos, que a medicina explica muito bem, 7 camadas de pele. Eu não vou entrar nesse assunto. Eles acham que o corpo não é de Deus. Porque eles falam que volta ao pó. Sim, claro que volta ao pó. Acaba, desmancha, fica em deposição, fica com vermes, eles dizem, né? Mas só que é interessante que a própria matéria foi criada por Deus. E a própria matéria é destruída pelo próprio Deus. E aí nós vê a soberania, nós vê o absoluto, nós vê o Criador, nós vê a assinatura do Criador na matéria. Quando nós fala que Deus, nós vê a assinatura de Deus na matéria, é porque nós vê o nosso corpo, dentro e fora. Nós vê o nosso corpo lá dentro e vê as mãos, vê a assinatura de Deus, vê o Deus dual nos órgãos íntimos, nos olhos. Que coisa! E eles dizem
que Deus não é dual, que Deus é só bem. Nós vemos deuses Elohims em Gênesis capítulo 1. Deus são 72 nações. Deus é 72 imagens. Deus é 72 hormônios. Deus são 72 personalidades. Ele é Elohim. Quando você lê Elohim, é eles e elas. Quando você lê espírito, é espíritos. E o Apocalipse, na visão de João, diz que Deus, os 7 espíritos de Deus, olha que coisa linda, Elohims. Quando você lê Gabriel na Bíblia, Miguel, quando você ler nos apócrifos Azazel, Uriel, Samiasa, estes nomes portugueses são as manifestações de Deus. Deus, ele se manifestou, aliás, ele se manifestou para os hebreus, os autores da nossa Bíblia, mesmo traduzida errada com acréscimo, mais de 30.000 adulterações que nós buscamos. Quando nós lemos os hebreus, a lei de Moisés, nós lemos de Adão e Eva, nós lemos o dilúvio, nós lemos os reis de Israel, nós lemos Salomão, nós lemos as criações, a interação de Deus com os homens e também a sua intervenção quando ele intervia. Porque Deus, ele já interveio, ele já veio aqui. Deus já interferiu. E quando nós vemos o Criador como Elohims, nós vemos um Deus único que apresenta também para nós no mundo temporal. Deus nunca teve inimigo. Deus nunca teve inimigos. Por isso, Elohims, o Deus dos exércitos. Quem é o exército? Apresentado no livro de Reis, Primeiras Reis, Segundas Reis, nas batalhas de Josué. Quem é o exército? Não é o Terron, nem o Idabaor. É o próprio exército, é os próprios deuses, é ele mesmo. É o exército dele mesmo, é eles. É eles. E não é só eles, elas. Porque Deus disse a Adão, na passagem do Gênesis, que Deus não disse a Adão, mas Deus falou com ele mesmo. Que coisa, né? Fernando, Deus não fala com ele mesmo. Os unicistas, né? Como que pode o único Deus falar com ele mesmo? Eles não entendem. E Deus disse, eis que o homem é como um de nós. Mesmo com aquelas adulterações, ele diz, eis que o homem é como um de nós, conforme é a nossa imagem. E aí a tradução de João Ferreira de Almeida diz, homem e mulher. Sentimentos de homem e de mulher. Deus é isto? Deus é mulher, Fernando? Deus é homem? Em sentimentos, eles são. Eles são deuses. São deuses. Esse é o Criador do universo. Esta é a continuação da quinta parte. Eu estava falando
direto ao ponto aqui para não tomar muito tempo. Nós estamos falando em diabo, que é a matéria, que é a consciência, que é aquele que acusa, que é aquele que é matéria, aquele que é humano, diabolos, no latim, é aquele que acusa. Quem acusa? Quem acusa não é um espírito que está no ar temporal. Quem acusa é a própria matéria, que tem a liberdade de acusar, de matar. Então nós estamos aqui aprendendo o diabo verdadeiro da Bíblia. Eu peço aos irmãos que acompanhem parte por parte, acompanhem os textos bíblicos. Nós estamos falando da tentação de Mateus 4, Lucas 4, que Jesus, Yahushua, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo acusador, que é Diabolos, que eles personalizaram na Idade Média um ser das trevas, um monstro, criaram um monstro. Ele sendo criado um monstro com chifre, tridente ou não, personalizado como matéria ou não matéria, mas também ele personalizado como espírito, não é verdade. O diabo, ele nunca existiu para os hebreus, para os judeus, como um espírito opositor ao homem e ao próprio Deus. Porque o Criador, por ser onipresente, onisciente, onipotente e seus vários tributos, que são milhares, porque eles são muitos deuses, mas se apresenta como único para nós que somos suas criações, ele jamais, na história, deixaria Adão e Eva. Vamos chegar com uma série aqui, a serpente do jardim do Éden, vocês vão entender a história como começou. Convido vocês a todos participarem. Jamais ele ia deixar um ser espiritual entrar na consciência de cada um deles. Jamais. Jamais ele ia deixar o ser espiritual falar dentro da consciência dela, de Eva, de Havá. Jamais. Também jamais o Criador criou Adão e Eva. Jamais Adão e Eva tinham poder para criar um espírito para ser opositor deles mesmos e do próprio Criador. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito no Gênesis, não está escrito em nenhum livro chamado Apócrifos. Está escrito que Deus, Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Está escrito. Eu falando aqui com humildade, que eu não gosto de ficar falando está escrito. Mas está registrado na história, metaforicamente,
por Moisés, que Deus criou a serpente, que era a mais astuta. No Codex diz, Deus criou a serpente com propósito. Lá está astuta aqui na nossa Bíblia, mas no Codex diz, Deus criou a serpente com propósito de introduzir na consciência de Eva o mal. Com o propósito de tirar eles da inocência e introduzir dentro da consciência o bem e o mal. Gênesis 3:1, Deus de todos os animais que Deus tinha feito no campo selvagens, Deus criou a serpente do jardim, que era mais sagaz, mais astuta, mais inteligente. Que coisa, né? Isso está escrito, você pode acompanhar. Como é que o Criador cria uma serpente para essa serpente ficar contra ele, ser opositor dele, ser inimigo dele? Como que isso? Como que é isso? Que Deus é esse? Que Deus contraditório que cria uma criatura para ser inimigo dele? Isso é irreal, amado. Saia dessa. Saia dessa. Por isso que quando eu falo que da origem do mal, as pessoas não acreditam. Qual é a origem do mal? Quem criou o mal? As pessoas não acreditam porque são duais. Não são duais, não são dual. E aí eles inventam um monte de coisa. Que o diabo entrou lá, que falou na boca da serpente. Vai aquele monte de coisa, aquelas traduções, aquelas interpretações próprias. Aquelas ilusões, aquelas imaginações da sua cabeça. Aquele ser espiritual imaginário, eles criaram há bastante tempo. Principalmente no cristianismo. Então nós estamos mostrando o diabo verdadeiro. O diabo é o ego. Tem um livro aqui de provérbios, eu gosto muito do livro de provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, que é os livros de Salomão, porque Salomão era dual. Salomão era dual. Ele sabia que Deus era bem e era mal. Salomão sabia. Jó sabia esse cântico porque foi o próprio Salomão que escreveu, mostrando a dualidade. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão porque Salomão sabia que Deus era dual. Adão, na consciência de Adão e de Eva, eles sabiam que Deus era dual. Noé sabia. Caim sabia, Abel sabia. Sem Cã, Jafé sabia. Abraão sabia. Isaac, Jacó, Herber sabia que Deus era dual. Os reis de Israel, os juízes de Israel, Sansão, os profetas, o próprio Yahushua materializado, o homem, sabia que Deus era dual.
E por que que muitos hoje, por que que o cristianismo e aqueles que saíram do sistema ensinam aqui, ensinam que Deus é só bem. Que ele não é mau. Por quê? Capítulo 6. Nós vamos lá para o capítulo 4 já. Capítulo 6 de Provérbios. E o versículo de número 12. Olha que Salomão escreveu em seu cântico. Ele sabia muito bem quem era o Criador. Ele sabia quem era o Criador. Ele sabia que o Criador não era um Deus bonzinho. Ele sabia que o Criador era Jeová, Yahvé. Ele sabia que Deus era mau para quem era mau. Ele sabia que Deus era bom para quem era bom. Ele sabia. Eles sabiam. Os hebreus sabiam. Mas o cristianismo, para tirar a dualidade, o Deus dual, tentou tirar das escrituras, o cristianismo criou o quê? Um ser espiritual. Um ser espiritual. Para criar o dualismo. Aí veio aquele teólogo Marcion, né? Eles chamam de Marcion. O dualismo, o zoroarismo, tudo que é ismo não presta. O zoroarismo, que Deus, ele é bem, um Deus do bem e um Deus do mal. Aí veio Agostinho, que o mal é a ausência do bem. O bem é a ausência do mal. Tudo equivocado. Tudo tentando tirar os hebreus da história, os deuses da história, os Elohims da história. O pentecostalismo, o neopentecostalismo, né? O Satanás, que rebeliou, que quis tomar o trono de Deus, que caiu do céu, que entrou no jardim do Éden. Aí veio outros com outra história, que lá no Éden, o anjo entrou, o tabernáculo, chamado tabernáculo da fé, a instituição, Brian, o seu ensinamento, que o anjo entrou e traiu Adão. O sexo é o pecado original de Gênesis. E Caim foi filho desse anjo mau. Enquanto Abel, filho de Adão e Eva. Meu irmão, é muita heresia, que eu chamo heresia. E as pessoas acreditam. Mas eu estou ensinando aqui o Deus dual. Eu estou sendo coerente com os irmãos. Estou ensinando, falando que o diabo é a natureza, é a matéria, é sentimentos, é desejos para o bem e para o mal. Capítulo 6, versículo número 12. Olha o diabo que pratica o mal. Quem é? Olha aí. Quem é o diabo que pratica o mal? Vamos para o capítulo 4 já. O homem mau. Homem mau. Olha, homem mau. Vírgula. O homem iníquo tem a boca pervertida. Isso aqui
Ele está falando de lábios, de órgãos, da parte do nosso corpo, mas Salomão é sábio, ele está falando que é dentro aqui, ó, dentro. O homem mau e iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Versículo 14. Há no seu coração, me ensinaram que era aqui, mas o coração das escrituras do Codex original é aqui, árvore da vida, cérebro, árvore do conhecimento do bem e do mal, consciência. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contenda, sai daqui, para cá, para fora. Por isso, sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha aí, Deus é mau para quem é mau. 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. As 6 coisas. Coisas, por que 6? Porque coisas de humanidade, coisa de egos, coisa de humanidade, coisa do homem natural. Ele odeia. Ele odeia. Ele é Deus, ele tem sentimento. Mas ele diz, e a 7ª? Mas a 7ª, o seu sentimento, a sua vida, a sua essência, no original, a sua essência, que é a vida, que eles colocaram alma aqui, diz, versículo 17, a sua alma abomina. Aí nós vamos ver qual é o que abomina o Criador. Preste atenção. Versículo 17. 6 coisas odeia. Ele odeia. Ele odeia. Ele fica ali sem agir. Ele fica odiando. Ele fica vendo. Porque ele criou, meu irmão, minha irmã. Mas a 7ª diz que abomina. Aí ele vem com o mal. Você está entendendo, amado? Olha só. Versículo 17. Olhos altivos, primeiro. A primeira coisa que ele odeia. Língua mentirosa é a segunda coisa que ele odeia. Mãos que derramam sangue, aqueles que são assassinos, ele odeia. O coração que maquina pensamentos perversos é a 4ª. Perversos pés que se apressam para o mal. A 5ª, o testemunho falso, que profere testemunho falso. A 6ª é o que profere mentira. Olha só. E a 7ª é o que semeia contendas, que cria o mal entre os irmãos. Que fala mal dos irmãos. A coisa que o Criador não aceita é quando você levanta uma mentira contra o seu irmão. Você fala mal dele. Você cria o mal. Você está entendendo, amado? Não é o ser espiritual, é você que cria o mal. É você que cria o mal. É você que traz a divisão. É você que divide. É você que traz brigas. É você que traz contendas. É você que fica de mal, que fica sem falar. É você que divide o povo que é de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu abomino quando vocês dividem o meu povo. Seja ele ateu, seja ele evangélico, seja ele islâmico, seja ele cristão, seja ele
que for, ele está dizendo, eu abomino. Porque quem pode, Gênesis 10, 11, quem pode trazer confusão, quem pode separar, é ele mesmo. É ele que pode separar, é só ele, não é você, não é eu. Então, cuidado, meus abençoados irmãos. Eu falei nos 15 minutos que nós temos que somar juntos, alcançar vidas, levar o entendimento do Criador, do verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Quem que está com a verdade absoluta aqui nessa terra? Quem está com a verdade absoluta? Quem é esse que está com a verdade absoluta? Nós estamos procurando esta verdade absoluta e estamos encontrando dia a dia no entendimento, na sabedoria, nas nossas verdades relativas. Porque quando eu digo que Deus, ele não interfere, porque Deus é justo. Ele já interferiu. Termino agora. Por que os nossos irmãos ateus não acreditam no Criador? Por mais que eles sejam imagem dele, criação dele. Por quê? Porque eles ensinam que Deus está interferindo toda hora, todo momento. Quem ensina isso? Muitas religiões, principalmente o cristianismo, a igreja protestante, que Deus está interferindo, que Deus cura, que Deus faz, que Deus traz privilégio. E aí eles vêm em cima, na tradução de João Ferreira de Almeida, o ceticismo, o agnosticismo, mas principalmente os ateus, que eles são ateus mesmo, que eu respeito, e dizem que Deus não interfere, porque tem gente passando fome, porque tem gente morrendo, olha a maldade, olha a pobreza. Como que Deus está aqui? Deus não está aqui, Deus já deixou isso aqui, Deus não existe. Que Deus é esse? Cadê aquele Deus que a Bíblia diz que interferia no deserto, com maná, com pão, o povo não tinha sandália, não tinha roupa e Deus estava lá? Cadê? Ele sumiu. Aquilo é mentira. Por que ele interfere até hoje? Eles começam a dialogar, a perguntar. Cadê aquele Deus que ressuscitou? Aquele Jesus, aquele homem que era Deus, né? Que multiplicou pães, que fez milagre, que ressuscitou os mortos. Por que não está ressuscitando mais? Termina agora. Porque os culpados disso são aqueles que usam a tradução de João Ferreira de Almeida, que usa a palavra, a história de Deus que está contida aqui nesse livro, para falar e afirmar que Deus interfere. Deus não interfere, mas, meus queridos e abençoados irmãos ateus, céticos, Deus não interfere. Por quê? Porque ele já interferiu. Segundo, ele não interfere porque ele é justo. Ele é justo. Antes de ser poderoso, antes de trazer privilégios, antes de ser todo poderoso, ele é justo. Ele já interferiu na criação. Como que ele já interferiu? Porque ele interferiu. Porque ele já fez você. Ele já fez eu. Ele já fez toda a humanidade. Ele já fez a terra dar o alimento. Ele dá o fôlego de vida. Olhe para você, olha para os seus 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. Olha o Deus dual em você.
Olha, Deus em você, você é bem e é mal, e o terceiro é Ele. Ele é o fôlego de vida, Ele é a vida, Ele já interferiu. Olha aí as suas partes íntimas, tem a mão dele, mostra Ele, mostra os deuses, Elohims, homem e mulher. Então, Criador, Ele só interfere. Vou terminar agora. Fernando, Deus não interfere, Fernando. Os Bíblias, né? Deus não interfere, Fernando. Deus não cura mais. Deus não faz mais. Deus não interfere, não faz mais aqueles milagres. Abrir o mar vermelho, fechar o mar vermelho. Porque eles dizem que Deus abriu o mar vermelho e o capeta, o Satanás fechou. O dualismo, né? O ser espiritual. Que tristeza desses irmãos. Fazer igual aquele político. Que tristeza. Dois deuses, um diferente do outro. Um contra o outro. A batalha espiritual. Que tristeza de ensinamento. Então, Deus não interfere mais, Fernando. Fala isso aí, eu tô... Esse ensinamento seu aí é uma seita. Você passou pro satanismo agora? Você é maçônico, Fernando. Não vim falar, se é ateu, vim falar um negócio desse aqui, que Deus não interfere mais. Sim, Deus não interfere mais. Porque Deus é justo. Deus é justiça. Deus só interfere quando o homem dá liberdade para ele, legalidade para ele. Por isso que ele é bem e é mal. Quando o homem faz o mal acompanha. Quando ele faz o bem acompanha, segue. Deus, ele já interferiu, meu amado e minha amada. Você está com ele dentro de você, eu estou com ele aqui, você está com ele aí, o Espírito dele. Você não é oco, você não é um robô. Você não veio do acaso, você não veio do caos, do Big Bang, você não veio do macaco, você não veio, você veio dele, ele já interferiu. Agora os privilégios é que enganam, os privilégios é que enganam. Você não acredita no milagre não, Fernando. Você não acredita que Deus cura. Você não acredita. Claro que eu acredito. Deus, termina. Ele é o artista do universo. Termino com essa frase. Ele interfere na história. Interferiu já. Pode pegar a Bíblia e ler. Quando Deus interferia, era para o bem ou era para o mal? Era ou não era? Quando interferia para o bem, o povo se saciava. Mas depois da interferência,
o povo dava o quê? Legalidade. Foi assim no deserto, não foi? Depois da interferência, depois da vida, dos milagres, da comida, comiam até morrer pela boca por causa das carnes, vinha o que depois? A morte. Não era assim? Quando obedeciam, quando cumpriam o contrato, que era a lei, quando eles cumpriam o contrato, é igual a empresa hoje, trabalho registrado. As empresas têm a regra dela. Você tem que cumprir o contrato. Quando cumpria o contrato, a lei de Moisés, os israelitas, era eles, quando eles cumpriam o contrato, tinha interferência, Deus intervia para o bem, eles obedeciam. Quando quebrava o contrato, ele interferia para o mal. E aí, meu irmão, como que você vai fazer agora dizer que Deus não é dual? 28 de Deuteronômio. Ele só lê até o versículo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 15 do 28. Deuteronômio. Quando chega lá na frente, no 16, o 17, os líderes correm. Acho que eles chegam lá, fecham as portas do templo e dizem, vamos rasgar isso aqui. Deus interferiu com privilégios. Mas lá na frente, quando ele desobedecia, meu amado, ele não era bonzinho, não. Porque eles dizem, né? Que o ser Satanás teve poder, que esse ser, esse inimigo do Criador, acabou com tudo que era material de Jó, que eu já ensinei aqui, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó, que é um livro poético, que ali não foi literal. Salomão mostrou a dualidade de quem é Deus. E aí eles lêem literalmente o que aconteceu, no respeito. Olha só, sempre aparece um dizendo, eu trouxe a mensagem. Os bois foram mortos, os filhos foram mortos, né? Tudo foi destruído, o fogo caiu do céu. A Bíblia, a tradução de João Ferreira de Almeida, diz que é Deus. Na Codex diz que é Elohim. De Elohim caiu o fogo. Dos deuses. Do Criador verdadeiro. Aí eles dizem que Deus é bonzinho. Mas se Deus é bonzinho, nessa história poética, e quem acredita que é literal o respeito, eles dizem que ali o ser Satanás matou 10. Ué, os 10 filhos de Jó. Não é assim? Eles dizem que o ser Satanás é tão mau, tão perverso, tão sagaz, né? Que pega pelas costas, que pega a fraqueza do homem. Mas o ser Satanás matou 10. Para eles, o ser Satanás espiritual matou 10 pessoas. 10 filhos de Jó morreram. O Satanás veio, mexeu com a natureza. Deus permitiu. Deus autorizou. E ele foi e matou 10. Então, esse ser Satanás, ele não é mau, não. Ele não é mau, não. Quem é o verdadeiro diabo da Bíblia? Mas se diz que o Criador, o Deus de Israel, diz que na história ele matou
mais de 2.300 homens, 23 mil caíram no deserto. Quantas guerras de Josué, quantos hebreus morreram. Então, esse ser Satanás, ele é bonzinho porque ele matou só 10. Mas o anjo da morte matou os animais, os primeiros animais mais velhos, matou todos os primogênitos dos filhos de Faraó. Matou não sei quantos mil no mar, fechou o mar. Você está entendendo, amado, a coerência? Quem é o verdadeiro diabo da Bíblia? Paz e graça a todos.